Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma resolução de prova aqui do canal do professor. Hoje eu vou resolver a prova de oficial de justiça que aconteceu em outubro de 2023 e foi uma prova que vieram com 10 questões mescladas entre matemática e raciocínio lógico. Então o professor vai fazer aqui as 4 questões de matemática e as 6 questões de raciocínio lógico que caíram, tá? O que eu sempre peço para cada pessoa que assiste o meu vídeo: vejam a resolução, prestem atenção no desenvolvimento dos cálculos. Nesse momento, eu te considero meu aluno e minha aluna. Considere o seu professor. Mas terminando de ver a aula aqui, estude o conteúdo. Tente fazer você mesmo as questões. Eu vou deixar o slide, o arquivo PDF salvo aqui nos comentários. Tanto ele seco, sem nenhuma resolução, e também com a resolução que eu fiz aqui no canal, beleza? Então, deu dúvida, não está conseguindo ver, não entendeu muito bem algum dos passos, você pode assistir o vídeo novamente ou simplesmente conferir as anotações que eu fiz. Se gostou do vídeo, se gostar aqui da correção do professor, curta. E se não é meu seguidor, minha seguidora, o convite para seguir. E se quiser conferir o conteúdo antes, eu espero você até o fim desse vídeo, tá bom? Como a gente sabe que concurseiro e concurseira não pode ficar perdendo tempo, eu já vou ficar pequenininho aqui, a gente já vai sair fazendo as questões, tá? Então vamos lá. A primeira questão dessa prova foi uma questão de... Vamos ver aqui. Uma questão de gráfico. Ele trouxe um gráfico e falou assim: o gráfico apresenta o número de acertos na prova de língua portuguesa e de matemática, aplicado a 2 candidatos, A e B, em um concurso interno para promoção de cargo. Então aqui tem o número de acertos, a barra mais escura é o candidato A barra mais clara é o candidato B, e dividiu entre língua portuguesa e matemática. Sabendo-se que a prova de língua portuguesa tinha peso 2, então vamos marcar aqui. Essa prova, que é a de língua portuguesa, tem peso 2. O que é o peso 2? Cada questão que você acerta conta como 2 pontos, beleza? E a de matemática tinha peso 3. Então, cada questão que você acerta em matemática conta como se fossem 3 questões. Beleza. Para o cargo em concurso. E cada uma das provas tinha 50 questões. E que a nota de cada prova é igual ao número de acertos correspondente. É correto afirmar que o número de questões de matemática que o candidato B deveria ter acertado a mais, isso é importante, a mais, tá? Para que a média aritmética ponderada das notas das suas provas fosse igual à média aritmética ponderada das notas da prova do candidato A é igual a... Muito bem. Ele trouxe aqui uma questão de média aritmética ponderada, mas que a gente não vai precisar usar o conceito. Mas qual é o conceito de média aritmética ponderada? É cada valor multiplicado pelo seu peso e depois dividido pela soma de todos os pesos. Então, acho que aqui o avaliador quis mais confundir o candidato do que, de certa forma, fazer uma questão assim, difícil. Por quê? Vamos pensar na essência. Vamos pensar aqui no candidato A. Vou chamar de CA, vai. Vou chamar de CA. O candidato A, ele acertou 21 questões de português. E cada questão de português tinha peso 2. Então, eu vou pensar quantos pontos ele fez por ter acertado as questões de português. 42 pontos. Deu o espírito da questão? E ele também acertou 25 questões de matemática, que tem peso 3. Então, é só fazer 25 vezes 3. Essa conta vai me dar 42 mais 75. Somando esses dois valores, eu vou ter 117. Beleza, então o candidato A ele fez 117 pontos. Ótimo. E o candidato B? Vamos ver o candidato B aqui agora. O candidato B, ele fez 15 pontos de português. Então, 15 pontos vezes 2 é o total de pontos que ele vai ter com o português. Mais 20 questões vezes 3 é o total de pontos que ele vai ter com a matemática. Então, 15 pontos vezes 2 na língua portuguesa, 20 pontos vezes 3, o total de pontos na matemática. Isso vai me dar 30 mais 60. 30 mais 60 vai dar 90. Eu já consigo ver que o candidato A fez 117 pontos e o candidato B fez 90 pontos. Quantos pontos a mais o candidato A fez? Vamos fazer a diferença. 117 menos 90 vai dar para a gente 27. Então, a diferença de pontos é de 27.
E eu quero saber quantas questões o candidato B teria que acertar de matemática para ter a mesma nota. Simples. Vamos pensar o seguinte, então. Eu vou pegar o 27 e vou dividir por quanto vale cada ponto de matemática, que é 3. Ele teria que ter acertado mais 9 questões para poder empatar com o candidato A. Olha a pegadinha aqui, ó. Ele colocou o 29 de cara. Por quê? Porque alguns alunos pegaram o 20 e somaram 20 o 9, dando 29. Por isso que é importante ter grifado aqui o a mais. Quantas questões a mais? Ele teria que ter acertado a mais 9 questões. Aí dá a letra B. Então, nem exigiu o cálculo de média aritmética ponderada, e sim o seu conceito. Para cada valor que você acerta, para cada questão que você acerta, ela tem um peso. E esse peso sempre é multiplicado pelo número de questões. Beleza? Espero que tenha entendido a explicação aqui do professor. Bora para a próxima. Questão 84. Uma empresa executa serviço aos seus clientes somente de segunda a sexta-feira, independente de haver feriado ou não. Para seu cliente X e W, ela executa o serviço a cada 12 dias, excluindo sábados e domingos. Enquanto para seu cliente Y, Z, ela executa o serviço a cada 33 dias, também excluindo sábados e domingos. No dia 15 de agosto de 2023, uma terça-feira, essa empresa executou o serviço para ambos os clientes. Isso significa que a vez imediatamente posterior em que ela executou o serviço para ambos os clientes em um mesmo dia foi... Bom, se fosse uma questão, essa questão aqui, ela tem várias pegadinhas na interpretação dela. É uma questão de MMC. Por quê? Porque eu dou intervalos diferentes, falo o que aconteceu junto e pergunto quando vai acontecer de novo. Isso sempre é questão de MMC. Sempre. Então, se eu te der intervalos, fala o que aconteceu junto e quando acontece de novo, é MMC. Esse MMC eu vou fazer pela fatoração dos dois valores que ele me deu, que é 12 e 33. E eu sempre fatoro, professor, sempre fatoro por número primo e sempre o que der para dividir. O 2 é para dividir um deles, eu fatoro, fica 6 e 33. O 2 de novo aqui fica 3 e 33. Eu vou por 3, fica 1 e 11. E aí eu vou por 11, aqui fica 1 e aqui fica 1. O produto vai me dar o EMC. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. É 12 vezes 11. E uma dica que eu ensino meus alunos é que toda vez que o número eu multiplico por 11, eu abro esse número e no meio ponho a soma dos algarismos. São 132 dias. Agora que vem a segunda pegadinha dessa questão aí. Ele quer que eu diga quando isso vai acontecer de novo, mas com a empresa trabalhando de segunda a sexta-feira. Ela não trabalha de sábado e domingo. Então pensa comigo, ela trabalhou terça. Aí vai ter a quarta, a quinta, a sexta, aí vai para a segunda e para a terça. Eu levo 5 dias para repetir o dia que eu comecei. Então eu não posso dividir por 7, que é a questão de forma tradicional. A gente divide por 7 quando a gente conta todos os dias da semana. Como eu estou excluindo o sábado e o domingo, eu tenho que usar apenas os 5 dias restantes. Então essa divisão ela é por 5. Vamos lá, 13 divide por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10, para 13 sobra 3. Desce o 2. 32 divide por 5 vai dar 6. 6 vezes 5, 32. Ou 6 vezes 5, 30, para 32 sobra 2. Por 26 vezes eu repito o mesmo dia. Então por 26 vezes eu repeti a terça-feira. E agora eu ando mais 2 dias, que é a quarta e a quinta. Sendo a letra D a resposta dessa questão. Beleza? Então, mais uma pegadinha, porque geralmente as questões trabalham os dias da semana, colocando o número 7. Nesse caso, ele excluiu o sábado e domingo. Então, você precisa excluir esses dias também para ter a repetição desse evento acontecendo. Tá bom? Vamos para a próxima. Questão 85. No ano de 2022, 3 em cada 8 edifícios comercializados em determinada região foram adquiridos pelo empreendimento A e B. Investiu 1,35 bilhão na compra desses edifícios, ao preço médio de 15 milhões cada edifício. Dos edifícios não adquiridos pelo empreendimento A e B, e que foram comercializados naquela região, o empreendimento RT adquiriu metade, ao custo de 1,23 bilhão, o que fez com que o preço médio por edifício adquirido pela RT fosse de... Vamos pensar o seguinte, eu vou ter 8 edifícios. Aqui ilustrado para vocês entenderem. Então eu vou ter 8 edifícios. A cada 8, 3 a empresa AB compra. E vão sobrar 5 na razão. Então, a cada 3, sobra 5. O que eu vou fazer? Eu vou ver quantos apartamentos a B comprou. Como é que eu faço para descobrir quantos o AB comprou? Eu vou pegar o valor que é de 1,35 bilhão. Vamos converter isso para milhões. Então, milhões,
O bilhão são 9 zeros. Então, eu vou ter aqui 1000, né? Aqui 1000, milhar, milhão. Então, eu vou ter aqui o bilhão, 1 bilhão 350 milhões, tá? E vou dividir pelo valor de cada um dos apartamentos, que é 15 milhões. Então, 15 milhões. Vamos pôr aqui os 15 milhões. Aqui você vai cancelar 3 zeros com 3 zeros. Aqui vai cancelar 3 zeros com 3 zeros. E vai ter que dividir 135 por 15. Se eu fizer essa conta, vamos dividir aqui. Vamos dividir esse valor aqui. Se eu dividir esse por esse, a resposta vai ser 90. Então, a B vai adquirir 90 apartamentos. Tá? O que acontece? A razão que nós temos aqui é, para cada 3 que ela compra, 5 ela não compra. Ela comprou 90. Quantos ela não comprou? Tem que manter a razão, certo? Porque continua sempre sendo essa razão. Para cada 3, 5 não comprou. Aqui vem a dica, ó. Para você ter uma fração equivalente, você tem que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, se ela comprou 90, ela partiu do 3, multiplicou por 30, deu 90. Embaixo, eu também tenho que multiplicar por 30, dando 150. Então, ela comprou 90 e deixou de comprar 150 apartamentos naquela região. A empresa RT, ela vai me comprar o quê? A metade desses apartamentos que sobraram. Então, vai ser 150 dividido por 2. E vai me dar 75 apartamentos. Agora, ela fala o quanto ela gastou comprando esses 75 apartamentos e quer saber o preço médio de cada um. O que eu vou fazer? Eu vou pensar o seguinte, o preço médio vai ser o total, 1,23 bilhões. Vamos converter para milhão. Então, está aqui. Dividido por 75. Essa divisão de 1,230 bilhões, ou 1 bilhão 230 milhões por 75, vai dar 16,4 milhões. Letra B. Beleza? Uma questão que não era muito difícil, tratou um pouquinho aqui de razão, então a gente descobria quantos apartamentos o AB comprou, que é 90. Para manter a razão tem que sobrar 150, o RT comprou a metade, e eu divido o valor que ela gastou pelo total de apartamentos que ela adquiriu, 16,4. Vamos para a próxima. Considere as informações apresentadas na tabela a seguir, relacionadas à produção de certa peça que é realizada apenas por máquinas iguais, trabalhando ao mesmo tempo com a mesma capacidade de produção. Sabendo-se que as informações apresentadas são proporcionais em 30 de 8 de 2023, o número de máquinas em funcionamento era 1/5 maior que o número de máquinas trabalhando no dia seguinte, e que o número de peças produzidas em 31 de 8 de 2023 foi 4/3 do número de peças produzidas no dia anterior, é correto afirmar que a carga horária trabalhada no dia 31, então ele quer a carga horária do dia 31. Ele quer um X aqui, ó. Vai precisar preencher o resto das informações e fazer uma questão de regra de 3. Já como tem mais de 2 variáveis, é uma regra de 3 composta. Muito bem, vamos ver o que ele fala aqui para a produção no dia 30 do 8. Ele fala que em 30 do 8, o número de máquinas em funcionamento era 1/5 maior que o número de máquinas trabalhando no dia seguinte. Então vai ser 1/5 maior do que o número de máquinas no dia seguinte, que são 10. 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, 1/5 maior dá 12 máquinas. Muito bem. Aqui eu vou chamar de Y para poder fazer esse cálculo que é um pouquinho mais complicado, mas não vai dar tanta diferença. Ele fala que o número de peças produzidas em 31 do 8 foi 4/3 do que produziu no dia anterior. Então, 4/3 do dia anterior, que a gente chamou de Y, vai me dar 80 mil. Muito bem. 80 mil. Vamos isolar o Y. Então, o 3 dividindo aqui, ele passa para o outro lado, multiplicando. E o 4 que está multiplicando, passa dividindo. 80 mil dividido por 4 vai me dar 20 mil. 20 mil vezes 3, então eu vou ter um total de 60 mil peças. Então, aqui no dia 31, é 4/3 desse valor. Perfeito. Agora, a gente vai fazer a questão por regra de 3. E o professor vai ensinar aqui por causa e consequência. O que é causa e consequência? A consequência é aquilo, o problema que eu vou ter após as variáveis, né? As grandezas do problema. Então, pensa comigo. Eu tenho máquina trabalhando numa carga horária. Essas máquinas trabalhando vão produzir o quê? Peças. Então, as máquinas e a hora é a causa. E a consequência é a peça que elas produzem.
Então, eu vou colocar a causa e aqui eu vou pôr a consequência. Causa. Para causa, eu vou ter máquina e eu vou ter carga horária, que é horas. E a consequência são as peças. Isso aqui é sucesso. É o melhor método de regra de 3. Então, no dia 30, eu tenho 12 máquinas, 5 horas, produzindo 60 mil peças. Agora eu vou ter 10 máquinas, X horas, que vão produzir 80 mil peças. Qual que é a vantagem desse método? Você não precisa avaliar se uma aumenta, se outra diminui, se é inversamente, se é diretamente. Tudo que é causa, você multiplica na mesma linha. O que for consequência, você inverte. Tudo que é causa, você multiplica na mesma linha. O que for consequência, você inverte. Sempre assim. E iguala as duas retas. Então, vamos aqui, professor. Vai ser 12 vezes 5 vezes 80 mil igual a 10 vezes x vezes 60 mil. Vamos isolar o x. Então, o x não multiplica, tá? Não multiplica. Deixa por enquanto assim. X é igual. O x vai ficar sozinho. Vai ficar o 12 vezes 5 vezes 80 mil dividido por 10 vezes 60 mil. Vamos cancelar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. O 12 dá para dividir por 6. Vai ficar 2. 2 vezes 5 é 10. Vai com 10. X é igual a 8. Aqui é a sua resposta. Ela vai ter que trabalhar um total de 8 horas diárias para dar conta de produzir essas 80 mil peças. Só isso. Muito simples. Simplificação tranquila. Tem muito aluno que multiplica, depois divide na euclidiana. Não precisa. Procurem sempre simplificar os seus cálculos. Tá bom? Vamos para a próxima. Questão número 87. Acabar nas questões de matemática. Agora vamos entrar na lógica. Lógica, o mais importante é conhecer os conectivos, as suas características, a negação e sua equivalência. Se você souber isso, você vai ter pleno êxito nas provas de lógica. Pleno êxito. O professor tem vídeo específico ensinando muita coisa sobre conectivos. Assista essa aula, tá? É feita em cima de questões que é para otimizar o seu estudo, o seu aprendizado. Mas vamos falar aqui, o professor vai tentar trazer aqui um contexto e ensinar você a ver e a entender cada uma das características dos conectivos. Eu tenho que lembrar que os conectivos que eu tenho é o E, o OU, o OU, o C e somente C e o C então. São 5. Alguns podem trocar por outras palavras. Lá também tem essas dicas aí na aula que o professor gravou específica para isso daí. Então, se porventura cair uma questão que troca aqui, eu te falo. Então, sabendo que é falsidade a afirmação, cenoura trabalhou, então ela precisa descansar. Gente, aqui ele está trazendo o C então. A simbologia é essa aqui, ó. P, então quer. Se P, então que. Esse cara, ele só é falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. As outras opções são todas verdadeiras. Então isso aqui só dá falso, gente, quando tem essa estrutura aqui. E a gente acaba ensinando os alunos da seguinte maneira. É quando eu formo Vera Fischer. Se formou Vera Fischer, vai ser falso. Outra dica que eu dou para os alunos também é a velha fofoqueira. Aqui. Fofoqueira é falsa. Porque aqui já vai dizer o seguinte, se o primeiro for verdadeiro, o segundo for falso, a resposta é falsa. Então é isso. Deu VF, como Vera Fischer, é falso. Deu velha fofoqueira, é falso. E aí você não erra mais. Então ele está falando o seguinte, é falsa essa afirmação. Então o que eu estou afirmando? Que Nora trabalhou é verdadeiro. Ela precisa descansar? É falso. Beleza? E a partir disso, a gente vai ter que dizer o quê? Assinar uma alternativa que apresenta uma afirmação verdadeira. Tá, como é que eu faço isso, professor? Conhecendo cada um dos conectivos. O OU, vou deixar aqui embaixo, o OU é o seguinte, se você tiver um verdadeiro, a resposta é verdadeira. Tá? Essa é a característica do OU. Se tudo for falso, se só, oh meu Deus, se tudo for falso, é igual a falso. É isso que você tem que entender. Então, no OU, se eu tiver um verdadeiro, a resposta final da proposição composta é verdadeira.
Se tudo que eu tiver for falso, isso fica falso. Então vamos lá. Nora não trabalhou. Olhando para cá, Nora trabalhou é verdade. Aqui eu estou negando. Então aquilo que é verdade, a sua negação fica sendo falso. Calma, porque falso aqui não tem problema. Se isso aqui for verdade, fica verdadeiro. Se der falso, aí não tem jeito. É tudo falso, fica falso. Vamos ver o que ele fala. Então ela precisa descansar. Ela precisa descansar é falso. E aqui está, ela precisa descansar. Ficou falso. Deu a característica da falsidade para o O. Tudo falso. Então essa não é. Nora trabalhou e. O E, eu preciso entender que o E é o seguinte. Um falso é igual a falso. Então no E, se aparecer um falso, já fica falso. Se tudo for verdade, isso vai ser verdade. Então no E, se tiver um falso, já era, fica falso. Nora trabalhou. Nora trabalhou. Opa, isso é verdade. Tranquilo, vamos olhar o próximo. E ela precisa descansar. Ela precisa descansar é falso, é a mesma frase que está aqui. Então eu vou ter um falso e no E, um falso é falso. Essa já era, está errada. Nora não trabalhou. Se Nora trabalhou é verdade, não trabalhou é falso. Como ele colocou um E, isso aqui já está falso. Nora trabalhou. Beleza, então isso aqui é verdade. E ela não precisa descansar. Aqui está. Ela precisa descansar? Falso. Aqui eu estou negando. Não precisa descansar. Então, se lá é falso, aqui é verdade. Tudo é verdade, usando o E, essa é a verdadeira. Acabou. Resposta letra D. A letra E tá. Nora não trabalhou, lá é verdadeiro, para cá desce falso. Estou com o E, um falso é falso. Já era. Garanti que a D tá certa. Vamos para a próxima. 88. Considere verdadeiras as seguintes premissas. Se Carla não é casada ou Pedro não é divorciado, então Cláudio é filho único. Se Sônia é mãe, então Carla não é casada. Se Pedro não é divorciado, então Sérgio não é administrador e Gerson é noivo. Cláudio não é filho único. Uma conclusão que decorre das premissas apresentadas e forma, juntamente com as premissas, um argumento válido é. Essa questão trouxe esse conceito de argumento válido. Eu já vou falar sobre isso. Mas vê como, novamente, ele está trazendo questões que envolvem o C, o O e o E. É basicamente isso a prova de lógica. E ele fala que é tudo verdade. Então isso aqui tem que ser verdade. Esse vai ter que ser verdade. Essa vai ter que ser verdade. E essa primeira aqui vai ter que ser verdade. Cada proposição aqui, ela é verdadeira. O que é essa questão, professor, de argumento válido? O argumento válido é o seguinte. Eu considero as premissas como sendo verdadeiras. O que a questão pediu para você fazer? Então, você vai considerar as premissas como sendo verdadeiras. Se a conclusão decorrente dessas premissas for verdadeira, o argumento é válido. Eu vou explicar por que ele quis dar essa dificuldade aqui. Vamos lá. Ele vem e fala o seguinte, Cláudio não é filho único. Eu sempre vou pegar a proposição simples, subir ela para uma outra proposição composta, onde ela apareça. Aqui eu estou dizendo que Cláudio não é filho único. Eu vou procurar aqui. Eu acho aqui, ó, Cláudio é filho único. É a negação dessa daqui. Então, essa vai ter o valor falso. Olha o perigo. Não pode formar Vera Fischer, porque ficaria falso. Então, eu sou obrigado a falar que a primeira parte tem que ser falsa. Se não pode ser verdadeira, ela tem que ser falsa. Concorda comigo? Mas ela é um falso usando o ou. E quando é que o ou é falso mesmo? Volta um pouco à aula. O ou só é falso quando os dois são falsos. Se tudo for falso, o ou é falso. Então, eu tenho falso, um falso, vai dar falso para o ou, e aqui o falso por consequente, falso com falso é verdadeiro. Só é falso se for Vera Fischer. Grava isso. Beleza. O que eu descobri? Carla não é casada. Vou procurar se tem algum lugar a Carla aparecendo aqui. Carla não é casada, tá falso aqui. E aqui tá Carla não é casada. Também é falso aqui. Novamente é um C, então. Não pode formar Vera Fischer, porque seria falso. Então, sou obrigado a falar que Sônia é mãe. É falso. Falso com falso vai dar verdade. Beleza? Aqui, se Pedro não é divorciado, aqui tá Pedro não é divorciado. Aqui tá Pedro não é divorciado. Se lá é falso, aqui também é falso. E aqui estava a pegadinha da questão. Se Pedro não é divorciado é falso, concorda que nunca vai formar Vera Fischer? Não é? Já deu falso aqui. Quando deu falso com antecedente, a proposição composta, ela já é verdadeira. Eu não sei dizer nada sobre Sérgio, administrador, e Gerson é noivo por essa proposição. Só se eu tivesse elas em outras proposições, mas eu não tenho. Então, sobre Sérgio e Gerson, eu não posso afirmar nada. Entenderam?
por ter dado falso para o Pedro na divorciado, já não vai formar Vera Fischer nunca. Então ela já é naturalmente verdade, essa frase. É muito bonito isso aqui. E por que ele trouxe essa questão do argumento válido? Porque o argumento válido, ele depende da análise e dos valores das premissas. A premissa é que é Sérgio não é administrador e Gerson é noivo, eu não sei dizer que valor elas têm. Então eu não posso usar elas nas respostas. O argumento pede que eu use o valor das premissas. Então, Sérgio é administrador? Não posso, não sei dizer se ele é. Gerson é noivo? Também não sei dizer se ele é. Sérgio não é administrador? Também não sei se é. Sônia é mãe e Sônia não é mãe. Olha o que está aqui. Sônia é mãe é falso. Se Sônia é mãe é falso, o que é verdade? E não é mãe. Aí eu chego na resposta. Como essa conclusão vai ser verdadeira e ela decorre dessa premissa, o argumento é válido. Então foi essa a pegadinha que a questão trouxe. Trouxe um conceito de argumento para deixar você meio inseguro, mas é isso. Eu só posso concluir aquilo que as premissas estão me dizendo. Beleza? Espero que tenha entendido. Sei. Vamos para a próxima. 89. Questão sobre um grupo de atletas. Sabe-se que 15 praticam natação, atletismo e ciclismo. 20 praticam somente natação e atletismo. 27 praticam somente natação e ciclismo. E 25 praticam somente atletismo e ciclismo. Se 70 atletas desse grupo praticam natação, 61 praticam atletismo e 75 praticam ciclismo, então é verdade que das alternativas a seguir, a que contém a porcentagem que mais se aproxima da relação entre o número de atletas que praticam um único esporte e o número total de atletas desse grupo é questão de conjunto. Vamos criar 3 conjuntos, né? Diagrama de Euler. Vamos criar 3 conjuntos que se tocam em regiões incomuns e vamos pôr na ordem o que ele fala: natação, atletismo e ciclismo. Ele fala que 15 praticam todos eles, então vai estar nesse espaço aqui, ó. É uma região comum entre os 3 conjuntos, a interseção dos 3 conjuntos. Na sequência ele fala que 20 praticam somente natação e atletismo. Vamos pôr 20 aqui, ó. Esse espaço é o espaço comum entre natação e atletismo, somente os 2 esportes. Depois ele fala que 25 praticam somente atletismo e ciclismo. Atletismo e ciclismo está aqui, ó. Vamos pôr aqui então 25. Ou 25 somente atletismo e ciclismo, está aqui. E depois ele fala, vou ler alguém, né? E 27 praticam somente natação e ciclismo. Natação e ciclismo vai estar aqui, então aqui vai ter 27. Preenchi os espaços que são as interseções. Agora ele fala, 70 atletas desse grupo praticam natação. Vamos pensar aqui que desse universo eu tenho que ter 70 pessoas. Se eu somar 27 com 15, vai dar 42. Com mais 20 vai dar 62. Para 70 aqui tem que ter 8. É isso, né? Beleza, então são 8 pessoas. Se eu somar tudo aqui, me dá 70. Fazendo 61 praticam atletismo. Vamos contar aqui o atletismo. 25 com 15 vai dar 40. Com mais 20 vai dar 60. Então eu tenho que pôr uma pessoa aqui para fechar nesse universo de atletismo, 61 pessoas. E no ciclismo, o que eu vou ter? Eu vou ter 75 pessoas que tem que estar aqui dentro. Eu vou somar 15 com 25 vai dar 40. 40 com 27 vai dar 67. Vai ficar faltando então 8 aqui para fechar os 75. Acabou a questão. Ele quer a porcentagem de pessoas que praticam um único esporte em relação ao total de atletas. Praticando um único esporte, eu vou ter 17. E essa soma aqui de 8 mais 8 mais 1. Se eu somar todos os atletas, eu vou ter um número igual a 104. E vou fazer isso vezes 100, para transformar esse valor em porcentagem. Essa divisão vai me dar aproximadamente 16,3%, que é a letra C dessa questão aqui. Então essa não tinha jeito. Ia ter que fazer ali uma divisão euclidiana, porque o número é decimal. E chegava na resposta aqui de 16%, tá bom? Nada muito difícil assim no universo das questões. Vamos para a próxima. A questão mais difícil dessa prova foi a questão número 90, como sempre costuma ser questões de sequência numérica. Eu até sempre oriento meus alunos, aqueles que têm aula comigo, que estudam através dos meus materiais, que
Questão de sequência, você sempre deixa ela para o final, porque ela vai tomar um tempo seu e às vezes você não consegue chegar na resposta. Essa é uma questão que eu considero difícil. Ele fala o seguinte: na sequência numérica 1, 4, 7, 8, 11, 14, 19, 22, 25, 26, 29, 32, 37, o primeiro elemento é o número 1. Mantida a regularidade, o 11.111 elemento é o número... O que acontece? Se ele quer um número muito longe, é porque aqui dentro tem um padrão de repetição. Eu só consigo chegar nesse valor alto dentro de uma sequência numérica se eu tiver um padrão de repetição. Porque esse padrão de repetição é o que eu uso para dividir o elemento que eu quero. Então, o que eu tive que enxergar aqui e não foi fácil. Eu levei um tempo. Aqui, ó, eu vou escrever os números embaixo para mostrar para vocês o que acontece. Eu não esqueci nenhum número, já confirmo com você. 1, 4, 7, 8, 11, 14, 19, 22, 25, 26, 29, 32, 37. Vamos olhar aqui, ó. Para cá, eu somei 3. E para cá, eu somei 3. Eu somei 1. Eu somei 3. Eu somei 3. Eu somei 5. Daqui para cá, eu somei 3. Eu somei 3. Eu somei 1. Eu somei 3. Eu somei 3. Eu somei 5. Ele foi tão bacana, ele colocou 2 vezes a sequência aparecendo. Qual é a sequência? É isso aqui, ó. Mais 3, mais 3, mais 1, mais 3, mais 3, mais 5. Aqui a mesma coisa. Mais 3, mais 3, mais 1, mais 3, mais 3, mais 5. Então, ele sempre vai fazer isso aqui. Ele vai somar mais 3, mais 3, mais 1, mais 3, mais 3, mais 5. 3, mais 3, mais 1, mais 3, mais 3, mais 5. Então, a cada 5 elementos, ele repete essa soma. A cada 5 eventos, ele repete essa soma. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar o 11.111, dividir por 5, não, dividir por 6. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, dividir por 6. Então, tá aqui. São 6 elementos dentro da soma. Eu vou dividir o 11 por 6. Vai dar uma vez. Uma vez 6, 6 para 11, sobra 5. Desce 1. 51 dividido por 6 vai dar 8. 8 vezes 6, 48. Para 51, 3. Desce 1. 31 por 6 vai dar 5. 5 vezes 6, 30. Para 31, 1. Desce 1. 11 por 6 vai dar uma vez. Uma vez 6. 6 para 11, 5. O que eu vou fazer agora? Eu sei, por 1.851 vezes, eu somei esses 6 números. 3 mais 3, mais 1, mais 3, mais 5. Se eu somar tudo isso aqui, o valor que eu vou ter aqui é 18. Então, por 1.851 vezes, eu vou somar o 18. Então, essa conta eu simplifico ela, Eu simplifico ela multiplicando por 18. Quando eu fizer esse cálculo, eu vou ter 33.318. Beleza. Só que eu ainda ando mais 5 números. Mais 5 números eu vou andar na sequência. Que são quem? É esse 3, mais esse 3, mais esse 1, mais esse 3, mais esse 3. Então eu vou ter que somar 3 mais 3, mais 1, mais 3, mais 3. 3 mais 3, mais 3, mais 3 vai dar 12. Mais 1, eu vou ter que somar aqui mais 13. O que vai dar para mim nessa soma? Aqui vai dar 11, vai subir 1, vai dar 3, 3 vai dar 33.331, que não tem aqui. Mas o que acontece? Isso aqui é o quanto eu vou somar a partir do primeiro elemento da sequência. E no caso, o primeiro elemento da sequência é o número 1. É a partir dele que eu começo a somar. Então eu tenho que acrescentar mais m no final. Mas essa unidade que é o primeiro número. Dando 33.332. Letra D. Então a questão mais difícil dessa prova, uma das questões mais difíceis de lógica que o professor viu, tem caído muita questão que envolve essa questão de ter um padrão de soma multiplicando aqui para a gente achar. Mas esse padrão meio aleatório de 3 mais 3 mais 1 mais 3 mais 3 mais 5, eu achei bem difícil de enxergar e dificultou bastante o cálculo. Até fazer a conta, 1.851 vezes 18, é uma conta mais longa. Vamos para a próxima. Considere a seguinte afirmação: ou durmo ou trabalho. Uma negação lógica para a afirmação apresentada é... Bom, negação, eu costumo ensinar da seguinte maneira. O e e o ou, você troca entre eles. Então, toda vez que você tiver o e, você troca por ou. Toda vez que você tiver o ou, você troca por e. Mas não é só isso. Você precisa negar as premissas. Então, você nega e troca.
O sei somente se e o ou, a negação é só trocar um pelo outro. Então eu tenho o ou e estou te pedindo a negação. Olha se a alternativa tem mantendo as proposições simples e trocando pelo sei somente se. E estava dando de cara aqui, ó. Tá? Ou durmo ou trabalho, e tem aqui, durmo, sei somente se, trabalho. Aqui, ó. Só trocou o ou pelo sei somente se. Essa resposta é a correta. Ah, professor, e se eu for fazer a prova um dia e não tiver trocando o ou pelo sei somente se, vai ter uma outra resposta? Vai, porque aí basta que você negue uma das proposições. Então, se você negar uma das proposições, você pode manter o mesmo conectivo, seja ele o ou o sei somente se. Tem caído na prova da VUNESP dessa forma. Então, o ou é só trocar para o sei somente se que você negou. O sei somente se é só trocar para o ou que você negou. Não teve essa opção, é porque ele manteve o conectivo e negou uma das proposições, apenas uma. Pode ver que aqui ele colocou negando as duas. Se eu nego as duas proposições usando o ou, eu faço uma equivalente. Fica a mesma tabela verdade. 92. Considere verdadeira a afirmação. Se Marcelo é professor universitário, então Raquel é advogada. E falsa a afirmação. Marcelo é professor universitário e Raquel é advogada. Vamos lá. Marcelo, ele é um antecedente e Raquel é o consequente dessa proposição sem então. Então isso aqui eu chamei de P, tá? E essa Raquel eu vou chamar de Q. Beleza. Para que isso? Para eu conseguir entender o que é necessariamente verdade nessa proposição que é composta, tanto do sem então pelo E. Beleza, então eu vou ter essa estrutura e também vou ter essa estrutura aqui, que é o P e Q. Ele falou que P e Q é falsa. Bom, para ser falsa, basta que eu tenha um falso, hein? Vamos lembrar. Só é verdade se tudo for verdade. Então, como ele falou que isso aqui é falso, eu vou ter 3 opções para ser falso. Muito bem. Mas ele falou para mim que Marcelo é professor universitário, então Raquel é advogada, ele falou que isso aqui é verdade. O que eu estou falando? Eu não quero que isso seja falso. Para isso ser falso, teria que ter o quê? Vamos pensar com o professor aqui, ó, já que vocês estão na última questão, afiado. Só seria falso se eu tivesse Vera Fischer, certo? Se eu tivesse essa proposição, isso seria falso. Muito bem. Agora vamos pensar no E. Tabela verdade. O E, a tabela verdade dele seria isso aqui, ó. Eu poderia ter verdadeiro, verdadeiro para o P, falso, falso para o P. Por que eu poderia ter verdade, falso, verdade, falso? Isso aqui é a tabela verdade. Por que o professor está escrevendo isso? Porque aqui eu estou mostrando todas as possibilidades de eu ter as composições das proposições. As duas verdadeiras, a primeira verdadeira, a segunda falsa, a primeira falsa, a segunda verdadeira e as duas falsas. Olha o que eu disse. Eu disse que Raquel, né, que Marcela é professora universitária e Raquel é advogada, é falsa. Se ela é falsa, eu não posso ter essa opção para ela. Se as duas fossem verdadeiras, ela seria verdadeira. Então, eu sou obrigado a arriscar essa opção para essa proposição. Marcela é professora universitária e Raquel é advogada. Eu também sou obrigado a arriscar a de baixo. Por quê? Se eu usasse essa estrutura aqui, verdade para o Marcelo e falso para a Raquel, quando eu subisse para o C, então, formaria Vera Fischer e seria falso. E eu falei que eu não quero que ela seja falsa. Quero que ela seja verdadeira. Ela é verdadeira. Tirando essas duas opções, o que sobrou para mim? Necessariamente ser falso que o Marcelo é professor universitário. Já a Raquel pode ser tanto verdadeiro quanto falso. Eu quero saber o que é necessariamente verdade. Se é falso, tá, que Marcelo é professor universitário, se eu negar isso, eu passo a ter o quê? Marcelo não é, vou melhorar um pouquinho aqui, não é professor. E agora eu vou ver se eu acho essa alternativa aqui, ó. E tá aqui na letra B, ó. Opa, letra B não. Letra C. Marcelo não é professor universitário. Dessa forma, essa aqui é necessariamente verdade nesse problema. Já a outra pode ser verdadeira, como pode ser falsa. Beleza? Então aqui a gente encerrou essa prova de oficial de justiça. Vou ficar um pouco grandinho aqui, né, para sumir, para ficar maior, para fazer umas considerações finais aqui sobre essa prova. Não foi uma prova de grande dificuldade, tirando a questão de sequência numérica, mas é assim, a prova ela é feita para você superar a maior dificuldade, a dificuldade, né, dela no tempo.
Entendam que você não vai fazer uma prova para tirar 10. Muito candidato ficou muito tempo nessa questão e acabou, às vezes, deixando de fazer uma outra que saberia responder. Então, ele perdeu para o tempo. Então, entendam que toda prova tem uma questão difícil. Essa questão está ali para fazer você se enrolar com a questão do tempo. Tá? Então, não conseguiu? Vai, deixa quietinho ali, tenta fazer as demais, não deu tempo? Vai lá, pede para Deus e marca uma alternativa. O canal do professor, os vídeos aqui do professor, sempre vão trazer todas as questões, todas as resoluções e alguns comentários relacionados a cada uma delas, para ajudar você a entender e praticar esses conceitos. Então, o que eu peço, para quem ficou até o final aqui comigo, refaçam essa questão, de preferência, essa prova, de preferência hoje mesmo. Por quê? Vocês vão trazer de novo a lembrança dessa aula para a memória de vocês, reforçando os conteúdos. Dessa forma, gravando, para que você lembre disso no futuro, quando for fazer sua prova. Eu agradeço sua presença até o final, até esse momento. Se você gostou da forma como eu expliquei cada uma das questões, eu peço que curta, que compartilhe e seja inscrito aqui no canal do professor, porque toda semana vai ter prova, toda semana vai ter conteúdo para te ajudar a conquistar a sua vaga, a ser aprovado num concurso público, tá bom? Então, como eu sempre digo, fique com Deus e bons estudos para você. Até o próximo vídeo. Tchau!